carta do apóstolo Pedro, sua primeira carta, capítulo 1, versículo 1. Aliás, capítulo 1, versículo 13. Diz assim, irmãos: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Oremos, irmãos. Bendito Deus, nós te louvamos por tua graça e misericórdia derramada sobre nossas vidas, e te fazemos um pedido com toda reverência, Senhor. Abra os nossos olhos para enxergarmos as maravilhas da tua lei, Senhor. Mas não abra apenas os nossos olhos, mas também os nossos corações sejam cheios de sua palavra, e que através dessa exposição nós possamos sair daqui esta noite, ó Deus, sempre prontos a viver uma vida que agrada ao Senhor. É o que eu te peço, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos estão cientes de que nós iniciamos o estudo da carta de Pedro, a sua primeira carta, essa qual nós acabamos de ler. Nós estamos trazendo mensagem expositiva, textos após textos. O tema que percorre toda a nossa mensagem é andando como peregrinos e forasteiros. Esse é o tema que nós resolvemos trazer para abordar juntamente com os irmãos. Com base nesse tema, nós já trouxemos para vocês diversas exposições, e que não tenho condições aqui e nem tempo de lembrar aos irmãos cada uma dessas exposições que já fora feita. O apóstolo Pedro, meus irmãos, nos versículos anteriores, apresentou os privilégios que os peregrinos têm por fazerem parte da família de Deus. A partir do versículo número 13, começaremos a perceber que a atenção do apóstolo se volta agora para o modo de viver dos peregrinos. O apóstolo já apresentou os privilégios com relação à regeneração, com relação à herança que está guardada para esses peregrinos no céu. O apóstolo também já apresentou o privilégio de que esses peregrinos são preservados em sua caminhada até o dia da redenção final, até o dia em que seus corpos serão transformados e eles receberão das mãos de Deus a herança que está prometida para eles. Esses foram alguns dos privilégios que o apóstolo Pedro já apresentou nos versículos anteriores. Mas percebam que o apóstolo tem mais a dizer. Ele começa a traçar as linhas que mostram a conduta desses peregrinos, a vida de santidade destes peregrinos.
Falar sobre santidade na geração em que nós estamos vivendo se torna algo muito complicado, porque nós estamos vivendo em uma sociedade pluralista e relativista, onde relativiza absolutamente todas as coisas, onde alguma coisa é verdade para você, mas não é verdade para mim. Quando as pessoas têm como base o relativismo, o pragmatismo, meus irmãos, falar sobre santidade se torna algo muito complicado. Entretanto, nós somos diferente desta geração. Nós não temos a nossa pátria aqui. Como já foi dito, a nossa pátria é outro local. Nós somos peregrinos. Nós não temos a cultura mundana e nem pensamos como o mundo pensa. Então, sabendo disso, falar de santidade para os peregrinos é a melhor coisa que pode ter, porque os peregrinos gostam absolutamente deste tipo de assunto, porque esse tipo de assunto ajuda-os a enxergar o que precisa ser mudado, o que precisa ser pontuado e o que precisa se tornar mais santo ainda. O apóstolo Pedro vai apresentar nos versículos que nós iremos expor o trabalho dos peregrinos. Esse é o tema desta noite, o trabalho que cabe aos peregrinos. Nós encontramos logo no versículo 13 que o apóstolo Pedro fala algo a respeito da organização da mente. Qual é o primeiro trabalho do peregrino? Organizar sempre a sua mente. No propósito de perseguirmos, meus irmãos, a santidade, a mente é um fator fundamental para alcançarmos patamares cada vez maiores de santidade. Quem quer crescer em santidade, quem quer parecer-se com o nosso Senhor Jesus Cristo, tem que se preocupar com a mente, tem que se preocupar com aquilo que está em seu coração e em sua mente. E é pensando nisso que o apóstolo Pedro cita 3 verdades que podem ser observadas por nós com relação à organização da mente. E que verdades são essas que o texto apresenta para nós? Versículo 13, parte A, nós aprendemos que o apóstolo Pedro nos orienta que temos que manter nossa mente sempre preparada. É o que diz o versículo 13. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Essa expressão prontos para agir, o original dela é mais como cingindo os vossos lombos, ou cingindo as vossas mentes. Quando você vai para Êxodo capítulo 12 ao capítulo 10, 11 e 12, você vai encontrar uma advertência dada pelo próprio Deus ao povo de Israel na preparação deles de sair do Egito. O texto diz que eles deveriam estarem preparados, cingindo os lombos dele e com os pés calçados, prontos para qualquer hora e a qualquer momento terem que sair do Egito. Então essa palavra prontos para agir, ou com a mente preparada, ela traz a ideia de que na antiguidade os indivíduos vestiam uma túnica, e essa túnica ela prejudicava nos afazeres diários. Para que esse indivíduo não fosse prejudicado pela túnica, o que ele fazia? Ele amarrava a sua túnica, ele cingia a sua túnica, ao ponto de que essa túnica não lhe prejudicaria nos trabalhos que ele iria realizar.
A ideia aqui, meus irmãos, é que em nossa peregrinação rumo à pátria que está guardada para nós, nós somos facilmente prejudicados em nosso trabalho de santidade quando deixamos nossas mentes serem tomadas por ideias esvoaçantes, por ideias que não têm base bíblica. Quando nós deixamos povoar a nossa mente ideias que não são doutrinas bíblicas, ideias que não trazem glória para Deus, isso vai nos prejudicando no nosso caminhar cristão. Quando nós começamos a pensar o que Deus não pensa, quando nós começamos a guardar em nossa mente, exemplo, mágoa, rancor, ódio ou qualquer outro tipo de pensamento, esses pensamentos acabam invadindo a nossa mente, prejudicando o nosso trabalho de santidade. A advertência de Pedro aqui é nos esforçar para não deixar que a nossa mente seja invadida por esse tipo de coisa. Você é um peregrino, sua pátria não é aqui. Neste sentido, você deve entender que tudo que lhe cerca para lhe prejudicar como peregrino que você é. Então, você deve guardar a sua mente. Lembre-se do texto de Provérbios, quando o sábio Salomão diz que de tudo que você deve guardar o seu coração. Mente, coração, no contexto bíblico é a mesma coisa. Meus amados irmãos, esse conselho dado para Salomão é absolutamente importante. Por quê? Porque é na mente, meus irmãos, que está a base para crescermos cada vez mais em santidade. Vejam o que diz Romanos capítulo 12, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. Abrindo um parênteses aqui, o som está maravilhoso aqui, viu? Não sei aí para vocês, aqui está ótimo. Romanos 12. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Veja o que Paulo está dizendo. Paulo também está trazendo a mesma ideia de Pedro. Está sempre com a mente preparada. Fazer com que a mente não seja invadida por ideias errôneas, anti-Deus, anti-bíblica, pró-pecado. Nossa mente tem que estar invadida pelas Sagradas Escrituras. Ou não é isso que o Salmo 119, versículo 11 diz: guardei a tua palavra, meu coração, ou mente, seja lá o que vocês querem. Para quê, irmãos? Para não pecar contra ti. Vejam, meus irmãos, a preocupação do salmista em estar com a sua mente invadida da palavra de Deus, pois mente invadida pela palavra de Deus é uma mente preparada para rebater, para contrapor todos os ensinos errôneos que acabam levando o peregrino a não viver uma vida de santidade. Por favor, peregrinos, por
favor, santos do nosso Deus, em nome de Jesus, tenham a vida de vocês, tenham a mente de vocês invadidas cada vez mais pelas sagradas escrituras, pois se vocês não tiverem suas mentes invadidas por elas, como diz o ditado, mente vazia, oficina do... não é bíblico, né, irmãos? Bíblico é quando a casa está vazia, o diabo vai lá, tarará, mas mente vazia, oficina do diabo. Por que isso, irmãos? Porque é exatamente quando você está com a sua mente despreparada. Eu estive estudando a respeito de quantos pensamentos se passam na nossa mente todos os dias, e eu descobri que nada mais, nada menos do que 612 mil pensamentos todos os dias rodam a nossa mente. Imagina aí, irmãos, quantos pensamentos passaram sobre a sua mente que não agradou a Deus. Mas pastor, eu não tenho domínio sobre a minha mente. Acho que não. Olha o que Pedro está dizendo, meus irmãos. Estejam com a mente de vocês preparada. É lógico que por a nossa mente ser um acúmulo de coisa, muitas das vezes ela é invadida por outros pensamentos, mas quando ela está cheia da palavra de Deus, o que acontece com esses pensamentos que vêm de lá para cá? Eles são combatidos, irmãos. Há um contraponto para com eles. Lembra-se quando o diabo apresentou-se ao Senhor Jesus, tentando num deserto, com algumas artimanhas. O que Jesus Cristo usou? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de... Isso estava onde? Na mente de Jesus. A grande razão do porquê muitos crentes, ao serem tentados, são vencidos pela tentação, é porque eles não têm a palavra de Deus na sua mente, irmãos. Porque é a palavra de Deus na nossa mente que acaba contrapondo ou combatendo as tentações que vêm de lá para cá. Se você não tem poder, se você não tem Bíblia na sua mente, como você vai combater? Como você vai dizer não ao pecado? Como você vai dizer não à tentação, se não há nada na sua mente? Ela está vazia de palavra de Deus. Por isso o apóstolo Pedro diz que nós, como peregrinos que caminhamos numa terra que não é nossa, devemos organizar sempre a nossa mente, no sentido de prepará-la, deixá-la pronta para combater qualquer heresia, qualquer pensamento, qualquer filosofia, qualquer tentação que venha tentar invadir o nosso coração. Amém, irmãos? Isso é o que nós aprendemos logo nessa primeira linha. Segundo, meus irmãos, continuando na mesma tônica sobre organizar sempre a nossa mente, Pedro alerta-nos a ter que manter nossa mente sempre sóbria. Vejam a continuidade. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas. A palavra alerta aqui é sóbrios. Palavra nefontes, traduzida pela NVI como alerta, é melhor compreendida pela expressão sóbrio. E essa palavra sóbrio significa ter domínio próprio. Vejam, meus irmãos, como o peregrino ele cresce em santidade, como ele demonstra que a sua conduta agrada
a Deus? Primeiro, ele tem sempre a preocupação de preparar a sua mente para combater as filosofias que tentam invadir o meu coração. Mas não apenas isso. O peregrino, no processo de trabalho de santidade, ele se preocupa em manter a sua mente sempre alerta, sempre sóbrio. Qual é o lema do escoteiro? Sempre alertas. Está sempre com o domínio próprio. Ser sóbrio, meus irmãos, é estar no pleno domínio de sua capacidade racional. Por que isso é importante, meus irmãos? Porque um dos grandes dilemas da sociedade moderna é que enfrentar as grandes verdades da vida é absolutamente aterrorizador para a sociedade moderna. A sociedade moderna, ela tenta fugir dos grandes dilemas da vida, dos grandes problemas da vida. Por que você acha que o mundo inventa meios, forma de entreter as pessoas? Porque se não houvesse entretenimento, as pessoas teriam que meditar, pensar, raciocinar, ter domínio, capacidade de si mesmo. E ao ter isso, se ele não tivesse esperança, eles acabariam entrando em depressão, em uma tristeza profunda, porque pensar na vida sem ter algo escatológico, sem ter uma esperança no porvir, é ficar triste, irmãos. Quem nunca leu o Kierkegaard, que leia. Simplesmente pensar nesta vida sem ter uma esperança de que um dia todas essas coisas serão transformadas e redimidas é simplesmente aterrorizador para o ser humano. Por isso o ser humano inventa coisas, modos, televisão, TV, novelas, filmes e muitos parques de diversões. Eu poderia passar aqui a noite toda falando de entretenimento para vocês, e todos esses entretenimentos acabam entorpecendo a mente dos peregrinos, acabam fazendo com que os peregrinos deixem de ter domínio sobre aquilo que está ao seu redor, deixem de pensar naquilo que de fato é importante. Por que vocês acham que o sábio Salomão, no livro de Eclesiastes, capítulo 7, ele solta essa pérola de grande valor? Leiam comigo, por favor, meus irmãos. Eclesiastes, capítulo 7, versículo número 2. Vejam, é melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos deveriam levar isso a sério. Você consegue perceber comigo a razão do porquê o sábio está nos aconselhando a respeito disso? Veja o que ele está dizendo. É melhor você estar em um local onde há luto do que em um local onde há festa. Por que Salomão está dizendo isso? Porque Salomão sabe que a festa entorpece as nossas mentes. Festa é entretenimento. Festa acaba nos fazendo deixar de pensar na vida como ela é. Tanto é que quando nós estamos numa festa, nos alegrando e tudo mais, aí o horário é até às 9 horas, ou então vamos para o retiro e ficamos lá 1, 2, 3 dias. Quando está perto de acabar, aí o que muitos de nós diz?
voltando para a vida real. Porque a festa, os entretenimentos tendem a fazer com que a nossa mente esqueça das verdades centrais da vida. E como peregrino que somos, nós devemos primeiro manter a nossa mente preparada, irmãos, para todo tipo de filosofia que vem de lá para cá, mas não apenas isso, manter a nossa mente alerta, sóbria, sem estar entorpecida, sem estar tomada por essas coisas, mas sempre pensando na vida, nos dilemas, nos problemas, não como os epicureus, que simplesmente enfrentam a vida sem nenhuma esperança, mas enfrentando a vida pensando nela como ela é, sabendo que a criação geme com dores e parto, esperando o momento da sua restauração. E um dia também Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima, todo pranto. Um dia estaremos em um lugar onde não haverá mais morte, onde não haverá mais pranto, onde as primeiras coisas passaram. É assim que nós enfrentamos a vida. Infelizmente, meus irmãos, e aí, me desculpe, eu tenho que dizer isso, mas cabe aqui. Infelizmente, muitos dos nossos irmãos e muitas das igrejas que estão espalhadas por esse mundo adentraram na teologia da prosperidade, fazendo com que a mente dos incautos fossem entorpecidas por uma filosofia que não é a nossa. A nossa, meus irmãos, é manter nossa mente preparada para combater qualquer tipo de ensino que vem de lá para cá. A nossa, meus irmãos, é nos manter sóbrio, sempre alerta, sem estar com a mente entorpecida. É claro que nós devemos desfrutar das alegrias da vida, mas não fazer com que essas alegrias acabem fazendo com que nós esqueçamos que a vida também tem a sua face raivosa, que a vida também tem a sua face cruel, que não é só de alegrias que o homem vive do lado de cá do paraíso, que o dia da adversidade também chegará para todos, inclusive para você, que o ladrão não rouba a casa apenas do descrente, mas rouba também a casa do crente. Não, pastor, que conversa é essa? Rouba. Que o câncer não abate apenas a casa do descrente, mas abate também a casa do crente. Coloque isso à sua mente, meus irmãos. Não se entorpeça, não deixe que a sua mente seja iludibriada por essas filosofias, ao ponto de você estar despreparado para crescer cada vez mais em santidade. Goze sim da vida, alegre sim com a vida, mas pense nos grandes dilemas que a vida também apresenta para você. Coitadinho dos noivos que vão casar achando que é felizes para sempre. Coitadinhos, quando eles estiverem dentro de uma mesma casa, os dois com duas bagagens completamente diferentes de uma da outra. Primeiro ano bacana, ó, só o filé, legal. E o segundo ano o negócio vai começar a feder, irmãos. E aí ele vai dizer: não foi isso que eu queria. Claro, indivíduo, você entorpeceu a sua mente com filosofias que não era para você. Você deveria ter pensado que a vida do lado de cá do paraíso não é feita apenas de alegrias, mas existe lágrimas também. Existe um trabalho árduo que é preparar a nossa mente para as grandes adversidades da vida. Terceiro, irmãos, ainda no lema de preparar a nossa mente. Primeiro, nós temos que manter nossa mente preparada, pronta para combater as filosofias que tentam minar a nossa fé.
Segundo, nós temos que manter a nossa mente sóbria, ter o domínio de tudo que se passa ao nosso redor, ao ponto de não ficarmos entorpecidos pelo entretenimento que nos apresentam. E ainda no versículo 13, nós encontramos uma outra exortação do apóstolo Pedro aos peregrinos: e coloquem toda a esperança na graça que lhe será dada quando Jesus Cristo voltar. Percebam, meus, que há uma coesão aqui, há um início, um começo e o fim. Ele está alertando os peregrinos a manter a mente preparada, ele está alertando os peregrinos a não se entorpecerem com os entretenimentos da vida, e está alertando os peregrinos a não criarem raízes nessa pátria, nessa terra. Pedro aqui em questão está mostrando para nós que a realidade que esses peregrinos estão enfrentando é uma realidade cruel, é uma realidade difícil, e esses indivíduos estão sofrendo, eles estão padecendo por causa do nome de Jesus. Pedro sabe que ao passar pela perseguição e pelas dificuldades, esses crentes em questão acabariam enfraquecendo no que diz respeito à esperança no porvir. O que eles estavam vendo? Eles sofrendo, não havia escape para eles. Toda vez eles tinham que presenciar seus familiares sendo mortos por causa da fé. Com certeza a esperança ia se enfraquecendo cada vez mais. E é por isso, meus irmãos, que o apóstolo Pedro diz: não olhe para essas circunstâncias, não olhe para o que vocês estão vivendo, não coloquem a base da vida de vocês aqui e agora. Olhem fixamente para a plenitude da vossa salvação. Olhem para o que estará aguardando vocês no porvir. Olhem para frente. Eu já expliquei o que significa a palavra esperança, que traz a ideia de esticar o pescoço e olhar à frente no horizonte para aquilo que está bem distante de si. Isso denota a palavra esperança. Pedro está alertando esses indivíduos: escutem, crentes, escutem, peregrinos que não têm a sua pátria aqui, vivam a sua vida comum do lar, vivam a sua vida diária, mas lembrem-se, vocês não podem criar raízes aqui. A esperança de vocês não é aqui. E veja o que ele diz: coloquem toda a esperança de vocês na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo voltar. Meus irmãos, nós, peregrinos do século 21, estamos acostumados com um mundo onde não há perseguição. Você é perseguido por causa da sua fé? Talvez em um grau muito pequeno, mas a verdade é que nós não temos experimentado uma perseguição cruel por causa da nossa fé. E a falta dessa perseguição, meus amados irmãos, acaba fazendo com que nós nos preocupemos com as nossas vidas, com o nosso futuro, com as nossas coisas, com os nossos estudos, com o nosso dinheiro, com os nossos trabalhos. E então a nossa vida vai se resumindo a essas coisas. E a nossa esperança vai tendo como base essas coisas. De tal forma que as raízes que não deveriam estar fixadas aqui, acabam se fixando nessa terra. E o que Pedro está nos orientando é: cortem os laços com essa terra. Cortem definitivamente os laços com este mundo. Não coloquem a esperança de vocês em governo humano. Governo entra, governo sai, mas a esperança de vocês não deve estar no governo humano. Não coloquem a esperança de vocês numa economia robô.
robusta ou não robusta. Não coloquem a esperança de vocês no trabalho de vocês, no casamento de vocês, na vida de vocês. Coloquem a esperança de vocês na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, na graça que um dia será revelada quando Jesus Cristo retornar. Minha esperança, sua esperança não é aqui ou agora. Por isso, meus irmãos, nós podemos perder qualquer coisa nesta vida e não entrarmos em depressão. O crente que conhece o seu Deus sabe que os grandes dilemas da vida existem. Eu acabei de dizer aqui. Ele prepara a sua mente para combater os ensinos errados, e ele prepara a sua mente para se manter sóbria, ao ponto de sempre pensar nos grandes dilemas da vida. E ele sabe que a qualquer hora e a qualquer momento ele tem que enfrentar perdas. E quando ele estiver diante de perdas irreparáveis, ele não entrará em parafusos. Por quê? Porque sua esperança não está nessas coisas. Ele pode perder pai, ele pode perder mãe, ele pode perder filho. Tudo isso é tristeza? Claro, é as grandes tristezas da vida, é os grandes dilemas da vida. Ele pode perder emprego, ele pode perder casa, ele pode perder saúde, ele pode perder todas essas coisas, mas nenhuma delas são fatores para fazê-lo entrar em parafusos. Por quê? Porque a esperança dele está baseada em outra coisa. Não é nessas coisas do aqui e agora, meus irmãos. Sua esperança deve estar em que um dia o mesmo Senhor Jesus, o mesmo Deus que se encarnou, tomou a forma de servo, se humilhou, tendo se humilhado, foi até a morte de cruz, ressuscitou ao terceiro dia, passou 40 dias com os discípulos, foi assunto ao céu. E enquanto ele estava sendo levado aos céus, 2 anjos disseram aos discípulos: varões, por que vocês olham para cima? Esse mesmo Jesus que vocês veem subindo ao céu, um dia ele retornará. Jesus Cristo disse aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, eu irei, e se eu for, eu irei preparar-vos lugar, e se eu for preparar-vos lugar, eu voltarei e vos levarei, para que onde eu estiver, estejai vós também. A nossa esperança está nisso, irmãos. Tudo que nós vivenciamos nesta vida aqui, tudo é passageiro. Como diz Salomão, tudo é vão, tudo é inútil, tudo passa. Por isso, em nome de Jesus, peregrino que você é, organize sua vida, organize sua mente. Faça com que sua mente esteja preparada. E como eu faço isso, pastor? Fazendo com que a palavra de Deus invada seu coração, para que em nenhum momento, nenhum pensamento possa surgir sobre você. E se surgir, você esteja preparado para combater qualquer tipo dessas coisas. Seja sóbrio, não se entorpeça, brinque, goze a vida, mas pense nos grandes dilemas da vida, porque eles chegarão até você. Pense em manter sempre sua esperança na graça da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Ele voltar, meus irmãos, aí nós ouviremos dele: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança aquilo que está preparado para vocês antes da fundação do mundo. Lá, irmãos, é lá é a nossa pátria. Por isso o apóstolo Pedro, meus queridos, por isso o apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 3, ele faz a seguinte exortação. Veja o que ele diz. Colossenses capítulo 3, por favor. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, foram regenerados, procure as coisas que são do
alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Veja, meus irmãos, a mesma técnica, a mesma tecla que o apóstolo Pedro usa na sua primeira carta, Paulo está alertando aqui aos crentes de Colossenses. Mantenham a mente de vocês nas coisas do alto, nas coisas do céu. Procurem as coisas do alto, onde Cristo está assentado. Com relação à vida terrena, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. É isso que o apóstolo Paulo aconselha nesta carta. Passando para o segundo ponto, meus irmãos. Primeiro, nós aprendemos nesse primeiro versículo, no versículo 13 do capítulo 1 de 1 Pedro, que nós devemos manter nossa mente preparada, que nós devemos manter nossa mente sóbria, e que nós devemos manter nossa esperança no porvir e não nesta terra. Agora nós vamos entrar no versículo 14, que diz assim: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santos. Os peregrinos, meus irmãos, já gozam de um status de filhos de Deus. É o que diz João capítulo 1, versículo 12, e é o que diz primeira carta de João capítulo 3, versículo 1 ao 2, que diz: filhinhos, nós somos filhos de Deus. Nós, os peregrinos, já gozamos desse privilégio. Os filhos, meus irmãos, naturalmente, eles imitam a conduta do pai. Interessante que uma vez, Israel, bem menor, eu estava na parada e eu coloquei a mão no bolso, inconscientemente ele também colocou a mão no bolso. Os filhos naturalmente imitam a conduta do pai. E o apóstolo Pedro, ele está trazendo exatamente essa abordagem para os peregrinos. Ora, o conselho que eu dou a vocês é manter mente preparada, mente sóbria e manter a esperança de vocês no porvir. Mas lembrem também que, como filhos obedientes do vosso Pai Celestial, vocês têm o dever de fazer 3 coisas. Primeiro, não se deixem amoldar. Versículo 14 diz assim: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora. Palavra, meus irmãos, amoldar significa tomar uma forma conforme uma forma. A palavra amoldar significa tomar uma forma conforme uma forma. E qual é a forma em questão aqui que o apóstolo Pedro está combatendo? A forma está aí no versículo 13: são os maus desejos de outrora. Essa era a antiga forma em que os peregrinos antigamente estavam amoldados nela. Mas agora, tendo sido ressuscitados, tendo sido regenerados pelo Espírito Santo, esses peregrinos não estavam mais naquela forma. Eles agora tinham uma outra forma. Quem é a forma dos peregrinos, irmãos? Quem é? Quem é no texto aí? Deus. A antiga forma era os desejos maus. A nova forma é Deus. Assim como Deus é santo, vocês também devem ser
santo. Assim como antigamente a antiga forma era nos pecados de vocês e vocês viviam nelas, agora a nova forma é Deus. E quem é Deus? Deus é santo. Então agora o status de vocês é um status de santidade e não de pecado. Pensando nisso, meus irmãos, o apóstolo Pedro está aqui mostrando a esses crentes que eles, como filhos de Deus que são, em hipótese alguma, eles devem permitir que a nova vida seja vivida no pecado. Como pode você, como peregrino que é, tendo agora uma forma de santidade extraída da forma original que é Deus, você viver na pecaminosidade? Não pode, isso não existe. Aí é isso que Pedro está dizendo para esses indivíduos: não se deixem retornar àquela forma, não se deixem amoldar, não tomem mais aquele padrão, não sigam mais aqueles exemplos. O exemplo agora que você tem que seguir é o exemplo da forma que é Deus. E quem é Deus? Santo. Então, como Deus é santo, você também deve ser santo. Esse é o seu trabalho, meu irmão. Esse é o meu trabalho. Você é peregrino? Amém. Você já foi encontrado pelo Espírito Santo, banhado pelo sangue de Jesus, imergido no corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Foi? Amém, que bom. Agora, qual é o seu trabalho? O seu trabalho é se esforçar para não deixar se amoldar pelaquela forma, pelaquele jeito de ser, pelaquele procedimento. Seu estilo de vida agora é outro, seu modo de viver agora é outro. Como diz Agostinho é que vivia uma vida de muita depravação e licenciosidade. Ele se deitava com as mulheres da vida, e quando ele chegou à convenção, uma certa vez, ele saindo na praça, ele caminhando, e ele ouviu por trás dele uma mulher gritando: Agostinho. E a mulher é que ele tinha se deitado há um tempo atrás, e ela gritava: Agostinho, Agostinho. E ele caminhava o seu caminho, sem responder àquela mulher. E ela insistia, até que ela disse: Agostinho, você não está me reconhecendo. Foi então que ele olhou para trás e disse: sim, eu conheço você, mas aquele Agostinho que antes você conhecia morreu, ele não existe mais. Meus irmãos, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, o procedimento vindo da forma se passou. Aquele estilo de vida que antes nós vivíamos por causa daquela forma, passou. Agora tudo se fez novo. Nosso estilo de vida agora é um estilo de vida baseado na santidade de Deus. Nós fomos chamados, meus irmãos, para sermos influenciadores de uma cultura santa e não sermos influenciados por uma cultura depravada. O grande problema, meus amados, é que simplesmente nós estamos deixando se amoldar a cultura deste mundo, e nós não fomos chamados para isso. A Bíblia nos diz que nós somos o que da terra e o que do mundo? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Em nome de Jesus, saia daqui esta noite consciente do seu trabalho, do que você deve fazer. Perceba qual é o estilo de vida mudando, a antiga forma, e ao perceber, com base nas escrituras, rejeite todo aquele procedimento e agora passe a viver com
base na nova forma que é Deus, que é santo. Amém, meus irmãos? A Bíblia também nos aponta aqui que nós somos santos como Deus é santo. Versículo 15 do capítulo 1 diz: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Lembre-se, meus irmãos, os filhos imitam a conduta do pai, e a grande razão que os faz não se amoldar ao mundo é que ele já tem uma forma, que é Deus. Os peregrinos já têm um estilo de vida. Existe algo tão não natural como o crente gostar do pecado? Escute o que eu vou lhe dizer. Não há nada mais absurdo do que um crente nascido de novo, um peregrino, que foi tirado do estado de trevas e agora está na sua peregrinação rumo à pátria celestial. Não há absurdo maior do que ele gostar do pecado. É por isso que Paulo vai dizer: como viveremos nós no pecado, tendo agora sido nascidos de novo? Infelizmente, a maioria das pessoas que compõem as nossas comunidades, infelizmente, é porque elas não são nascidas de novo. Pastor, por que eu gosto tanto de mentir? Por que eu gosto tanto de pecar? Por que eu gosto tanto disso? Porque você não nasceu de novo. Você ainda está na antiga forma, meu filho. E com base na antiga forma, você tem uma forma de desejos maus. Mas quando você está com base na nova forma, que é Deus, você tem novos desejos, novas inclinações, novas afeições. Você gosta de Deus, você gosta da Bíblia, você gosta da oração, você gosta do culto, você gosta dos irmãos, você gosta de tudo que vem do céu, você gosta de tudo que vem do alto, e todas as outras coisas são rejeitadas. Por quê? Porque você agora tem novas inclinações. Mas pastor, por que eu não sou assim? Temo em lhe dizer: você ainda é ímpio. Você não nasceu de novo. Pastor, então o que posso fazer? Creia no Senhor Jesus, arrependa-se dos seus pecados, confesse o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador de sua vida, porque com a boca se faz confissão para a salvação, e com o coração se crê. Prostre-se diante da cruz, e a partir de agora rejeite a antiga forma, e passe a viver com base na nova forma, porque os filhos de Deus são santos como Deus é santo. Amém, irmãos? Termino. Glória a Deus, hoje eu estou no horário, né, irmãos? Termino lendo o versículo 16. Pois está escrito, aliás, versículo 17, irmãos: uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada de vocês. Terceiro trabalho, com base no viver dos peregrinos, eles portam-se com temor. O apóstolo Pedro está fazendo uma argumentação da seguinte forma: como pessoas que invocam a Deus como Pai, você não diz que Deus é seu Pai? Amém? Você não diz que Deus é seu Pai? Então, como pessoas que dizem que Deus é seu Pai, isso significa que você está dizendo que Deus está próximo de você. Ao chamar Deus de seu Pai, isso denota uma intimidade, uma aproximação, uma filiação. Logo, você com isso diz que você vive próximo a Ele. Então o que Pedro está dizendo? Então, se você sabe disso, nesse caso você deve se conscientizar que essa aproximação de Deus para com você deve acarretar em alguma coisa.
E aí em que Pedro está dizendo aqui? Em temor. Ora, se você chama Deus de Pai, então portem-se durante a sua peregrinação com temor, irmãos. Vocês estão próximos do Deus Santo. A vida de vocês é vivida diante deste Deus. Se você diz que Ele é seu Pai, Ele está próximo a você. Então, como você pode viver diante de Deus com a vida desregrada que você vive? É uma incoerência, meus irmãos. É uma incoerência, como dizia os puritanos, que os crentes, os santos, é alguém que vive coram Deus, ou seja, vivem suas vidas sempre diante de Deus. Tudo que os peregrinos fazem, tudo que os crentes fazem, eles fazem diante de Deus. Eles vão comer, eles sabem que estão diante de Deus. Eles vão tomar banho, eles sabem que estão diante de Deus. Eles vão falar, eles sabem que estão diante de Deus. Eles vão assistir televisão, eles sabem que estão diante de Deus. Eles vão ler uma revista, eles sabem que estão diante de Deus. Eles vão falar com a esposa, eles sabem que estão diante de Deus. Essa verdade de que Deus está sempre diante de nós deve acarretar em um sentimento em nós. Que sentimento, irmãos? Temor. Ora, se você está consciente de que Deus está perto de você, de que Ele é seu Pai, qual deve ser o seu procedimento? Temor. Meus queridos irmãos, como vocês têm vivido a vida de vocês? Deus é seu Pai? Então, como vocês têm vivido a vida de vocês? Como você tem tratado o seu cônjuge? Porque você sabia que Deus está diante de você no seu trato com o seu cônjuge? Você sabia que naquele momento em que você disse aquela palavra contra o seu cônjuge, Deus estava lá vendo tudo? Como você tem tratado os seus filhos? Porque você sabia que Deus está vendo tudo? O que você tem dito? O seu exemplo, como você tem ensinado, como você tem tratado o dinheiro que Deus Santo tem lhe dado. Se você diz que Deus é seu Pai, qual a reverência que você tem colocado diante dele, diante de todas as coisas? Ou você não acha que é sem razão que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Por que você acha que você tem que trabalhar respeitando o seu patrão, como se você estivesse trabalhando para Deus? Porque Deus está lá vendo. Por que você acha que você tem que fazer as coisas certinhas? Você não é filho de Deus. Então, se você é filho de Deus, lembre-se, não fique preocupado se o pastor está vendo ou não está vendo. O que você tem visto nas madrugadas? Quando você liga o seu celular, quando você liga o seu laptop, quando você liga o seu notebook, quando você liga o seu computador, quais sites você tem entrado? Quais revistas vocês têm visto? Porque os peregrinos portam-se diante da sua caminhada com temor. Por que eles fazem isso? Porque eles sabem que Deus, eles sabem que apesar da pátria deles não serem aqui, Deus não está ausente deles. Deus está com eles. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação
Nós costumamos usar esse versículo para tudo de bom, né? Deus está comigo, eita, eu vou vencer. Deus está comigo, vai dar certo. Mas lembrem-se, Deus está com você, vendo tudo que você faz. Então, como peregrinos e forasteiros que somos, no trabalho da nossa santificação, eu concluo dizendo: é dever nosso organizar a nossa mente, preparando-a, fazendo com que nossa mente seja invadida pelas Escrituras, ao ponto de, a qualquer hora e a qualquer momento, ela esteja preparada para combater as falsas ideias. No trabalho de santificação, na nossa peregrinação, devemos organizar a nossa mente, mantendo a nossa mente sempre sóbria, alegrando-se, gozando da vida, mas pensando também em tudo como equilíbrio, sabendo exatamente as tristezas que a vida também nos oferece. No trabalho de santificação para a nossa vida, nós temos que manter a nossa esperança, não aqui, mas no alvo de que Jesus um dia irá voltar. Nossa esperança está lá. Você não deve se amoldar, tomar a forma do mundo. Você deve se conscientizar de que é santo como Deus é santo. Você deve se portar diante de tudo que você faz nessa vida como se Deus estivesse com 2 olhos esbugalhados, olhando para você. Vai falar com a esposa, Deus está olhando. Ah, pastor, como é que eu faço agora para não pecar? Não peca. Oh, que tristeza, pastor. Essa é a verdade das Escrituras essa noite. Feche seus olhos. Bendito Deus, Senhor, nós te louvamos por tudo que foi dito aqui essa noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ajuda a entender o texto, trazendo para nós algumas reflexões da nossa conduta como peregrino que somos. Leva-nos em paz essa noite, conscientes, ó Deus, do nosso trabalho e do nosso dever como cristão que somos. Ajuda os meus irmãos, ajuda a minha pessoa, Senhor, a me esforçar para manter uma vida cada vez mais de santidade diante da tua santa e gloriosa presença. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.